Boa tarde, começando mais uma live de esquenta para nossa maratona do emagrecimento, que vai acontecer na segunda-feira que vem, já vai começar 12, 14 e 16 de setembro, onde lá eu vou te ensinar o passo a passo de conquistar o emagrecimento de forma descomplicada e definitiva. E você não tá sabendo ainda o que é isso, o que tá acontecendo, Alana, o que é? Se inscreve, link na bio para se inscrever nessa maratona. Lá vai rolar conteúdo exclusivo e diferenciado de tudo que eu já mostrei aqui, ensinando realmente como você pode emagrecer de forma definitiva, de um jeito simples, descomplicado, como eu sempre gosto de falar aqui. Coloca o dedinho aí no aviãozinho se você está assistindo agora, se você está assistindo no gravado também. Compartilha aí com no mínimo 3 pessoas, que com certeza você vai ajudar alguém hoje que tá precisando ouvir o que eu vou falar aqui hoje, que tá precisando saber os segredos, né, do emagrecimento definitivo, que na verdade você vai ver que não tem grandes segredos, são coisas simples, mas que muitas pessoas não aplicam. E aqui no dia a dia do esquenta, das lives de esquenta, você já tá se preparando para isso, né, mas os dias do evento vão ser realmente muito incríveis. Então, se esse é seu objetivo, se esse é seu desejo, clica no link da bio e se inscreve. Quem tá assistindo no YouTube gravado, é só clicar no link que tá na descrição do vídeo para também se inscrever e não perder nada do que vai rolar aqui. As lives de esquenta estão todas aqui no Instagram, estão aí também no YouTube para você. Se você não viu, assiste no gravado, salva essa live aqui. Se você tá vendo agora, não vai conseguir assistir, salva para ver depois, que com certeza isso vai mudar a sua cabeça, o seu jeito de como você pensa a respeito de emagrecimento. Vai ser muito diferente de tudo que você ouve, né? Ouve as pessoas falarem, que o senso comum fala, que você ouve que é bom para emagrecer e que na verdade você já tentou várias vezes e nunca te deu resultado. Bom, o tema que eu vou falar aqui hoje é um tema que atrapalha, incomoda, e é um tema que, quando eu fiz a pesquisa das pessoas que se inscreveram, e por isso que é importante você se inscrever também, né? Porque eu sei do que vocês querem ouvir, o que atrapalha mais vocês, quais são os obstáculos, as dificuldades, para eu trazer aqui e mostrar para vocês soluções de como solucionar mesmo esses problemas. E uma das coisas que mais foi falada nessa pesquisa, que vocês mais relataram, né, as pessoas que se inscreveram, foi sobre a ansiedade, né? Não é nem um segredo mesmo para mim. E muitas pessoas e pacientes falam isso pra mim, que a ansiedade é algo que atrapalha muito nesse processo de emagrecimento. Por quê? Estou ansiosa, o que eu vou fazer normalmente, o que muitas pessoas fazem, é comer pra aliviar essa ansiedade, ou às vezes come sem perceber porque está ansioso ou ansiosa. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, você é uma pessoa ansiosa? Você acha que você é uma pessoa ansiosa? Com base aí na sua rotina, na sua vivência, você se considera uma pessoa ansiosa? Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você for responder essa pergunta é que talvez você não seja uma pessoa ansiosa, você está uma pessoa ansiosa. Você falar que você é alguma coisa, você acaba incorporando isso para sua realidade, como se isso fosse parte de você que não pudesse ser mudado. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar quando se fala de ansiedade. Não, você não é ansiosa, você está ansiosa. Você estar ansiosa, isso pode vir de várias coisas, né? Vários motivos podem te levar a estar uma pessoa ansiosa, e eu vou falar um pouco deles hoje aqui, e de como você pode mudar isso na sua rotina, de como você pode melhorar isso, mesmo sem precisar tomar remédio, mesmo sem precisar gastar dinheiro mesmo com isso, porque muitas vezes isso pode ser solucionado só com o seu estilo de vida. É lógico que tem pessoas que têm níveis extremos de ansiedade, né, que é patológico já. E essa pessoa vai precisar de um tratamento médico, de medicação, mas a grande parte das pessoas hoje que dizem ser ansiosas, elas apenas estão ansiosas por alguns gatilhos, por algumas coisas que acontecem que podem ser modificadas só com pequenos ajustes da rotina, que são muito simples, que as pessoas costumam ignorar, mas que fazem total diferença no nível de ansiedade que a pessoa fique e ajudam até não progredir, né, para um nível patológico. Às vezes você tá num nível de ansiedade que é só você fazer esses ajustes que você vai conseguir se sentir melhor e não vai progredir
para um nível mais elevado de ansiedade, onde realmente você vai precisar de algo mais específico e às vezes um médico ou mesmo um medicamento mesmo, tá? Então, essa questão da ansiedade, né, quando a gente fala de emagrecer, pega muitas pessoas justamente por esse sentido, né? Elas querem um remédio, muitas vezes, né? Eu sou muito ansiosa, eu não aguento. Se eu tô ansiosa, eu vou comer, então eu preciso de um ansiolítico, preciso de um remédio para resolver isso. E como eu falei, em alguns casos bem mais graves, isso realmente às vezes é necessário. Mas a maioria das vezes não. E essa ansiedade, ela pode vir por várias causas, vários motivos, e muitos deles relacionados ao estilo de vida, tá? Então o que o remédio vai fazer? O remédio ele vai tratar o seu sintoma. Então, ali no momento de crise, às vezes, né, você vai se sentir mais tranquila. A causa da ansiedade, ela precisa ser tratada. Então, o remédio ele vai mexer ali nos seus sintomas, assim como alguns alimentos também podem melhorar esse sintoma. E entenda a diferença de melhorar e tratar, tá? Então, alguns alimentos que você coloca na sua rotina podem melhorar esses sintomas, mas a causa, ela sempre tem uma raiz, né? Sempre tem alguma coisa ali que faz, que motiva, que dá esse gatilho, que dá esse start mesmo de você ficar ansiosa, e é isso que você precisa se atentar no seu dia a dia. Sinara, Reisia, Nara, Beatriz, sejam bem-vindas, tá? A gente tá falando hoje aqui de ansiedade. Então, essas são coisas que você precisa primeiro, então, se atentar, se realmente isso é algo que faz parte da sua rotina, e começar a observar os gatilhos, né? As coisas que despertam em você a ansiedade. Então, eu me sinto mais ansiosa por conta, muitas pessoas vão falar isso, né? Por conta do meu trabalho. Meu trabalho é estressante, eu fico ansiosa, eu preciso entregar as coisas, eu tenho prazo, isso vai me despertando ansiedade. Ou então eu tenho ansiedade por conta do meu relacionamento. Enfim, são vários motivos, né? Cada um tem os seus individuais, mas tem coisas que são mesmo universais, né? Como é a questão do trabalho. A gente tá o tempo todo nessa loucura, nessa correria, as pessoas não têm mais paciência de esperar nada, tudo tem prazo, tudo é prioridade, né? Não tem mais nada que tudo virou prioridade. Então você tem que dar atenção para tudo a todo momento. Isso vai gerando mesmo, despertando mesmo essa ansiedade, e muitas pessoas acabam descontando isso aonde? Na comida. Eu já falei outras vezes aqui. Por que a gente faz isso, né? Existem várias coisas que diminuem essa nossa ansiedade, mas que custam mais pra gente fazer. Custam no sentido de a gente precisa se esforçar mais pra fazer. Comer é uma coisa que é muito fácil, é muito acessível, tá ali na sua frente, você não precisa fazer esforço nenhum pra comer. Então, no momento que você tá com ansiedade e você faz isso, você vê isso como uma solução muito pontual, muito fácil de você fazer. Por isso, muitas pessoas acabam recorrendo a isso, tá? O que eu queria que vocês se atentassem em relação ao remédio? Tem muitas pessoas que tomam um medicamento, e como eu falei, algumas em casos extremos vão precisar, mas a grande parte das pessoas às vezes está se entupindo de remédio e deixando de lado outros fatores que são muito mais importantes, que talvez essa pessoa não precisaria nem tomar remédio, nenhum tipo de remédio, tá? Então eu vou falar sobre esses fatores aqui, que são fatores ambientais, são estilo de vida, alimentação. Então o primeiro deles são mesmo, de fato, os fatores ambientais. O que isso interfere, Alana, na minha ansiedade? O que é fator ambiental? Nós seres humanos, nós não fomos feitos para viver enclausurado, fechado, né? Sem ter contato com a natureza, sem ter contato com a luz. Isso são coisas naturais para o nosso corpo. A gente precisa disso para que algumas funções do nosso corpo sejam desempenhadas normalmente como ele foi feito para fazer. O que a gente vê no nosso mundo moderno de hoje é que a gente está o tempo todo fechado, trabalhando, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas foram trabalhar em casa, né? Então mais fechado ainda, sem sair, às vezes acorda, não abre nem a janela, fica sempre ali no escuro, sempre na tela. A gente não foi feito para isso, né? Então seria ideal mesmo, legal, que você tivesse esse contato mais com o ambiente, com a natureza, porque isso é do nosso corpo, a gente precisa disso. Eu gosto muito de
de ter esse contato, né? Quem me conhece e me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de viajar, principalmente para interior, né? Que você tem um contato ali com o mato, de viajar pra praia, eu adoro praia. Mas é óbvio que não dá pra fazer isso sempre, né? Não tá sempre na minha rotina. E eu percebo que isso melhora muito essa questão de ansiedade pra mim. Eu me sinto muito mais energizada quando eu faço isso. Eu sinto que a minha energia realmente muda, eu volto diferente. Mas não dá pra fazer isso o tempo todo, né? Não sei se na rotina de vocês dá pra viajar sempre, mas a minha não dá. Então eu tento fazer o mínimo que eu consigo, né, no meu dia a dia. O que é o mínimo? É começar já a acordar, a primeira coisa, abrir a janela, ter esse contato com a luz. Quando a gente dorme, a gente gera um hormônio chamado melatonina, tá? Então, quando anoitece, esse hormônio, ele vai começando a ser produzido, né? A gente precisa mais dele. Então, anoiteceu é o hormônio do sono, né? A melatonina. Quando a gente acorda, a gente precisa desse contato com a luz, porque esse mesmo hormônio ele vai ser transformado em serotonina. Então, se você nunca ouviu falar, ou já deve ter ouvido ser familiar esse nome, a serotonina é justamente o hormônio do bem-estar. Então, se a gente não tem esse contato, a gente não consegue produzir serotonina suficiente, né, para o nosso dia. E esse contato, logo quando a gente acorda, é muito bom por conta disso, é quando a gente se sente mais disposto. Então, se você acorda e deixa tudo fechado, escuro, enclausurado ali, isso não vai se despertar em você. Isso é fisiológico do nosso corpo, acontece, isso precisa acontecer, né? Porque as casas, os lugares fechados que a gente vive existem hoje, mas na nossa evolução, desde que o mundo é mundo, não existia. Então, a gente sempre precisou disso. Então, a primeira coisa que você deve pensar em fazer é isso, né? Nesse contato, pensando nesse item de ter esse contato com o ambiente, a primeira coisa é acordar, abrir a janela, entrar em contato com a luz, você vai se sentir mais desperta. Isso faz modificações no seu cérebro também, a produção desses hormônios vai fazer com que você se sinta melhor, né? Bem, que é o hormônio do bem-estar. Essa é uma das coisas. Outra coisa também, o sol. O sol, ele é muito importante. Eu falei dele aqui sobre como você se sente, quando você se sente sem ânimo, sem energia. Muitas vezes, né, quando você vai fazer o seu exame lá e a sua vitamina D tá baixa, a vitamina D é um tipo de hormônio também. E ela tem essa função, né? Quando a gente tá com baixa de vitamina D, é quando a gente acaba ficando mesmo com essa falta de ânimo, falta de energia, cansaço. E às vezes não sabe nem por que é. E a falta de sol, ela faz isso. Então, você tomar o seu solzinho ali, eu gosto muito de tomar sol na hora do almoço, porque eu sou a pessoa que odeia frio. Eu não gosto de frio. Tempo nublado, odeio. É meu mesmo, não gosto. Então, o pouquinho que eu vejo de sol, eu quero aproveitar. Então, como não dá, né, pra ficar saindo, eu falei, não dá pra ficar viajando, o mínimo no seu dia a dia você precisa fazer, que é tomar esse sol. Então, o que eu faço? Que horas que eu consigo tomar o sol? Na hora do meu almoço, às vezes bate sol na minha lavanderia e eu fico lá no cantinho, é desse tamanho a lavanderia. Eu fico ali encolhida no meio do cesto de roupa, porque eu gosto desse, e eu me sinto diferente mesmo. Não é bobagem tá falando isso, eu me sinto mesmo energizada quando eu faço isso. Então, é bom que você tome esse sol. Esse sol, ele precisa ser pelo menos uns 15 minutos aí do seu dia. O sol sem protetor solar, lógico, né? Senão não vai ter os efeitos. E aquele sol ali de mais forte mesmo. Não vai fazer mal pra você 15 minutos do seu dia. Pra sua pele, né? Vai fazer até bem por conta de todos esses benefícios que vai despertar em você. Isso, indiretamente, vai afetar a sua ansiedade, né? Vai diminuir a sua ansiedade, porque o seu corpo, você tá dando pro seu corpo aquilo que é natural para ele. Então, a gente precisa ter esse contato, mesmo que mínimo, no nosso dia a dia, seja do sol, seja da luz, o pet mesmo que você tem em casa, até isso, gente, até isso muda mesmo a sua ansiedade mesmo, seu nível de ansiedade. Quem tem bicho aí deve saber, eu também sou testemunho pra falar disso, né? Eu não tinha pet, né? Que quando minha irmã saiu de casa, eu fiquei morando sozinha, me senti muito sozinha, eu fui lá e adotei 2 gatinhas. Isso mudou muito pra mim, muito mesmo, assim, de eu me sentir mais feliz mesmo, sabe? Isso é comprovado, né? Quando você vai lá, faz carinho no pet, brinca com ele, você também desperta coisas dentro do seu metabolismo hormonalmente
que faz desenvolver também hormônios, neurotransmissores, né, que fazem a gente se sentir melhor. Esse neurotransmissor da serotonina, dopamina também, que dá essa sensação de recompensa pra gente. A gente se sente mesmo melhor, né, mais satisfeitos com a vida, digamos assim. A gente acaba até melhorando a ansiedade por conta disso. Isso melhorou muito pra mim. Então, ter o seu petzinho ali, não que você precise, é obrigado a ter, mas se você tem, brincar um pouquinho com o pet, passear com o cachorro, isso faz toda a diferença, né? Vai mudando mesmo esse sentimento de ansiedade, essas pequenas coisinhas que parecem mesmo, realmente parece, né? Falando assim que é uma besteira, uma bobagem falar isso, mas sim, faz toda a diferença. Uma outra coisa que você pode fazer também, tem pessoas que falam que às vezes trabalha num lugar que não tem muita luz, né? Então aqui no meu escritório tem, eu gosto de sempre deixar a janela aberta. Mas até você ter uma foto, uma imagem de alguma coisa que é importante pra você, ou imagem da natureza, se você não consegue ter às vezes janela, né? Dependendo de onde você trabalha, você estar olhando ali pra uma paisagem, uma foto de uma praia, alguma coisa assim, muda também você. O seu cérebro muda e você também produz esse tipo de neurotransmissor que vai fazer você se sentir bem. Então, veja como parece uma coisa que você nunca ia pensar que pudesse resolver a sua ansiedade, e são fatores simples do seu dia a dia, né, que você precisa estar em contato para que você produza hormônios, para que isso afete o seu cérebro e para que você consiga se sentir melhor, porque afinal a ansiedade é isso, né? A gente não se sente bem por algum motivo, e aí a gente acaba ficando mais ansioso, e isso pode, eu falei, né, pode ser por vários motivos, trabalho, relacionamento, enfim, que vai despertar essa ansiedade em você, mas que isso pode amenizar, né, amenizar e até resolver muitas vezes a sua ansiedade. Um outro fator que interfere muito na ansiedade é o sono. Falei várias vezes de sono aqui, em vários assuntos, acho que toda live que eu abri, eu vou acabar falando do sono e falando do estresse, né? Porque são fatores que sim, quando isso tá desregulado, quando você não tem uma qualidade boa do seu sono, você tem mais chance de se tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva. E tudo isso tem relação com os seus hormônios, né? Tudo isso, tudo que vocês vão ver eu falar aqui de coisas que interferem no modo como o seu corpo responde, tem uma ação hormonal. Então, você não dormir bem, você vai comprometer produção de hormônios, como eu falei no começo, da melatonina, que é o hormônio do sono. Se você não tá dormindo bem, se você tá indo dormir muito tarde, se você dorme poucas horas de sono, se o seu sono não é reparador, ou seja, aquele sono que você dorme, realmente descansa. Não tem pessoas que acordam e parece que já acorda cansada? Isso é muito ruim, isso significa que algo não tá legal em você. Então, isso é uma coisa que você realmente precisa dar prioridade. E aqui a gente tá falando de emagrecimento, e às vezes, muito que eu vejo é que as pessoas querem uma fórmula mágica, né? Me fala aí o que eu quero saber, o que é pra comer, Alana. Esse papo aí tá muito esquisito, eu quero saber o que eu tenho que comer e acabou. E não é assim, é por isso que vocês não conseguem emagrecer e não conseguem manter o peso de vocês que vocês emagrecem. É por isso que tem efeito sanfona. É por isso que não emagrece de forma definitiva. Porque fica fechando os olhos para todas essas coisas que são simples, que vocês acham que são bobagem tá falando disso, e que vão interferir totalmente no andamento do processo de emagrecimento de vocês, na manutenção do emagrecimento de vocês, que é o mais importante, né? Porque emagrecer por emagrecer com qualquer dieta, você consegue, mas e manter? E manter esse peso que você perdeu? Tudo isso interfere. Então, o sono, ele é a chave, assim, pra... Eu vou falar de outra coisa aqui também, que é assim, que muitas pessoas ignoram e nem sabem, mas que também tem total interferência. O sono é uma delas. Você precisa dormir, você precisa dar prioridade para isso. Eu até comentei aqui, né, na live que eu fiz sobre planejamento, que é uma das lives de esquenta também. Aliás, se você não se inscreveu ainda para a Maratona do Emagrecimento Descomplicado Definitivo, clica no link da bio, entra lá, entra na comunidade. Lá na comunidade eu postei exatamente como você faz esse planejamento semanal, que também é super importante. Então, e voltando, né, falando do que eu ia falar de mim,
eu fiz como uma das minhas metas ir dormir mais cedo, porque essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu também tenho essa dificuldade, né? E eu nem durmo tão tarde assim, normalmente é 11h30, mas eu vejo que tem pessoas que vai dormir meia-noite, 1h da manhã. Eu entendo que na nossa rotina de hoje em dia, né, no nosso mundo moderno aí, a gente não consegue. O ideal mesmo seria dormir tipo 9 horas da noite. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, né? Mas tenta melhorar isso o máximo que você conseguir. Mais de meia-noite já é muito tarde para você dormir. Você vai comprometer todas essas funções. Então, uma das metas que eu coloquei pra mim, né, semanalmente, é ir melhorando isso. Então, a meta da minha semana dessa semana é ir dormir 10h30. Tô conseguindo. Ontem eu consegui, né? Comecei ontem. Pra ver se eu vou melhorando isso, porque isso afeta muito essa questão de ansiedade, de depressão, do emagrecimento também, porque também faz com que você armazene mais gordura. Então, são processos que vão acontecendo simplesmente porque você não dorme direito. Olha que coisa mais boba de se pensar, né? Boba, mas que tem total importância nesse processo. Então, precisa dar prioridade para isso. Tenta fazer as coisas mais cedo, comer mais cedo também é importante, né? Porque você vai dormir cedo, você não pode comer e já dormir, porque também isso compromete a sua digestão, a absorção, seu emagrecimento também. Você precisa comer pelo menos 3 horas antes de você dormir. Então, se atenta nesses detalhes, que você vai ver como isso vai melhorar para você. Uma pessoa que não dorme bem, ela é mais estressada, ela engorda mais, ela tem mais dificuldade para emagrecer e ela é, sim, mais ansiosa. Ela tem mais chance de desenvolver depressão. A gente sabe que a ansiedade pode virar depressão. Tem pessoas que têm as duas coisas. E são coisas que estão acontecendo no momento atual, né, no mundo de hoje, por conta de todas as demandas que a gente tem, que a gente não tinha alguns anos atrás, mas que você precisa estar muito atento a isso para poder mudar essa sua realidade e de fato conseguir o seu objetivo aí. Eu falo que emagrecimento é estilo de vida, né? Não adianta você só querer, como eu falei, me dá a receita aí, me dá o que eu tenho que comer, tem que comer quanto. Que se você não ajustar tudo isso, uma hora ou outra você vai engordar de novo, né? O estilo de vida, ele envolve muita coisa, ele envolve todos esses fatores. Então, faça esses pequenos ajustes aí, tanto de estresse como de sono na sua rotina, para poder melhorar o seu nível de ansiedade, você não ficar procurando comida o tempo todo. Só beber uma água. Quem tiver aí, quiser colocar... Nossa, até borrei aqui. Quiser colocar se é ansioso, se sofre disso. Se você costuma comer mais, porque quando tá ansiosa ou ansioso, coloca aí que eu quero saber. Então, o que a gente tem que pensar, né? Se são causas que a gente pode resolver sem o remédio, a gente tem que procurar primeiro fazer isso, né? Então, existem gatilhos, coisas que vão despertar essa ansiedade. Normalmente, a gente sabe essas coisas que acabam despertando ansiedade. Algumas pessoas vão precisar observar mais isso na rotina para poder entender o que está causando, despertando essa ansiedade, né? Como eu falei, o trabalho é a causa maior, assim, que as pessoas comentam, que gera ansiedade por conta disso. Tem prazo para fazer as coisas, tem prazo para entregar, tudo é prioridade. Então, eu tendo esse problema, sendo uma coisa de trabalho, quer dizer que tá tudo perdido, não tem como resolver? Tem como resolver, né? É que a gente se priva de fazer isso. A gente muitas vezes não quer se colocar ali à prova de fazer. Às vezes conversar com uma pessoa que a gente tem uma resistência de falar, a gente fica mais nessa defensiva, né, de aceitar tudo, né, a gente acaba aceitando as coisas, e isso, só quem sai prejudicado é você mesmo. Por mais que seja um trabalho, por mais que você responda para alguém que é superior a você, você precisa cuidar da sua saúde mental, né? Então tem coisas, eu tenho certeza que tem pequenas coisas no seu dia a dia, ali na rotina de trabalho, que você pode ajustar para que isso não vá piorando a sua saúde mental. O que a Beatriz falou, sim, a ansiedade me fazia comer mais. Hoje em dia faço terapia, mais exercício físico para ajudar a controlar. Maravilhosa. Exercício, gente, exercício, escutem isso, é assim, o melhor remédio que tem para você, para sua ansiedade, para depressão, enfim, para várias coisas, é o exercício. Quando a gente fala de exercício, muitas pessoas pensam no exercício só para emagrecer.
né? Quando, na verdade, eu vou falar uma coisa aqui que é totalmente contraditória e lá na maratona eu vou falar exatamente de A mais B, por que que isso acontece, né? Por que que é desse jeito. Por isso que eu falo que vai mudar o que você vai pensar sobre emagrecimento, que é justamente uma das coisas é o exercício. Exercício não emagrece, gente. Como assim, Ana? Exercício não emagrece? A minha vida inteira eu ouvi que pra emagrecer tem que fazer exercício. Como assim você tá falando que não emagrece? Não emagrece exercício, gente. O tanto de calorias que você perde fazendo um exercício é muito pouco em relação à quantidade de comida que às vezes você compensa pra compensar esse exercício. Então, às vezes é um tiro no pé você ficar focando em exercício. Exercício é bom sim, tá? Não confunda, eu não tô falando que exercício não é pra fazer, que não é bom. Mas, olha no que ele ajuda. Ele vai te ajudar no emagrecimento indiretamente, não é gastando calorias, tá? Ele vai te ajudar, que vai fazer você se sentir melhor mentalmente. Quando você se sente melhor mentalmente, e isso acontece por todo o processo metabólico e hormonal que acontece a partir do exercício, isso gera em você, no seu cérebro, sensação de satisfação, de motivação. Isso faz com que você desempenhe as outras coisas. Então, uma pessoa que treina, uma pessoa que faz exercício, ela desenvolve várias coisas. Ela aprende a ter uma rotina. Ela é uma pessoa normalmente mais disciplinada. Então, uma pessoa que consegue aliar exercício e alimentação, ela se torna uma pessoa mais disciplinada. Porque se ela treina, ela faz tudo certinho, ela não vai ficar chutando balde toda hora na alimentação, porque ela sabe que ela gastou tempo fazendo exercício. Ela tem uma rotina, ela tem um horário para fazer aquele exercício. Ter rotina para emagrecimento é ótimo. Além disso, desenvolve isso também, né? Essa sensação de bem-estar. Você se torna uma pessoa menos ansiosa, menos estressada. Isso faz muita diferença no emagrecimento. Se você se torna menos ansiosa, você menos vezes vai procurar comida para curar, né? Para aliviar essa sua ansiedade. Então, o exercício, ele vai te trazer milhares de benefícios, né? Milhares, tô falando alto, mas muitos benefícios. Falei isso para que você entenda que são bastante. Muitos benefícios mentais, né? Você vai se sentir bem, o seu corpo também vai responder melhor, você vai se sentir uma pessoa mais disposta, você não vai sentir tantas dores, né? Porque também as pessoas que têm excesso de peso vão reclamar que sente dor. Então, a partir do momento que você vai trabalhando o seu corpo aos poucos, lógico, né? As articulações, a sua musculatura, você vai desenvolvendo isso, você não sente tanta dor mais. Enfim, são inúmeros benefícios que o exercício vai fazer, mas que emagrecer não é o foco. Não é o foco. Quando você começa, e o erro das pessoas é justamente esse, começar o exercício focando no emagrecimento, né? O exercício, ele vai te trazer muitas coisas boas, mas o importante no começo, a prioridade é a sua alimentação, e o exercício entra como aliado para fazer todas essas questões e ajudar, nesse caso aqui, como a Beatriz falou, indiretamente na ansiedade. E ajuda muito, viu? Eu sei também, vou dar outro testemunho aqui, que exercício para mim é tudo na minha vida, tudo. Tem dias, tem semanas que nem essa semana é uma semana super, eu falei até nas stories, né? Bem conturbada para mim. Então, com muita coisa pra fazer, normalmente eu treino 4 vezes por semana, mas essa semana eu não vou conseguir. Então eu falei, 3 vezes pelo menos eu vou, mas eu não vou deixar de ir. Então quando eu me sinto desse jeito, né? Quando tem semanas que eu falo assim, essa semana não dá, não vou, tem muita coisa pra fazer, eu fico no desespero, que vocês não têm noção. Parece que tá faltando remédio mesmo, assim. Por isso que eu falo que é remédio, né? Faz bem pra nossa cabeça. É o melhor antidepressivo, ansiolítico que tem é o exercício. Então, eu passo ali uma semana, às vezes viajando. Eu tô viajando, sei lá, uma semana. E aí, às vezes eu não treino, né? Durante a viagem. E eu volto desesperada pra vir treinar. Porque eu sou doida, né? Tem gente que acha que é doida, né? Mas não é. O seu corpo se acostuma, sente falta, pede isso. A sua mente pede isso. Então, acreditem que vocês vão chegar nesse nível aí. Então, usem o exercício para melhorar a ansiedade de vocês também. A Beatriz, vou precisar sair da live, mas adorei. Parabéns. Muito obrigada. Espero que tenha te ajudado aí. Bom, vamos continuar então. Gatilhos, então saber os gatilhos da sua ansiedade é muito importante para controlar ela, porque essa é a causa, né? A gente não controla
não resolve tratando o sintoma com remédio, tratando o sintoma com um tipo de alimento que alivia. Alimento ajuda sim, eu vou falar disso também em outras questões que vocês vão ver que é muito importante. Bom, então falei da falta de contato com o ambiente, né? Vitamina D, muito importante para isso. E outro fator que é muito ignorado, que muitas pessoas mal sabem que isso pode afetar a ansiedade, é intestino. Intestino, para o seu emagrecimento, você precisa ter um intestino que funciona bem. E funcionar bem, eu não tô falando de ir no banheiro X vezes, tá? Não é sobre isso. O intestino, ele precisa estar em perfeito funcionamento, porque lá no intestino acontece muitas coisas importantes para o seu emagrecimento. O nosso intestino, ele é considerado, para você ter uma ideia, o nosso segundo cérebro. Então, muitas coisas que acontecem lá se comunicam com o seu cérebro. Isso para o seu emagrecimento é importantíssimo, assim, não tem como ignorar isso. Então, como que isso se desenvolve em relação a prejudicar o seu emagrecimento ou não? Quando você tem uma alimentação ruim, principalmente com muito açúcar, com muito industrializado, com coisas que vão prejudicar essa microbiota intestinal, você faz com que lá no seu intestino acontece a absorção de muitos micronutrientes, então isso fica prejudicado, a sua imunidade fica prejudicada, a produção de hormônios como a serotonina, que eu falei no começo, que é esse do bem-estar, 90%, eu acho, se eu não me engano, 95% da serotonina é produzida no seu intestino. Então, se você tá se alimentando de coisas ruins, você faz um desbalanço disso. E como que é esse desbalanço? Lá no nosso intestino tem bactérias boas e bactérias ruins. Quando você tem uma má alimentação, e estresse também, acontece isso, você prejudica a produção de bactérias boas, ou até mata as bactérias boas que tem lá. E aí as ruins vão se sobressair sobre as boas. Então você vai ter ali no seu intestino cheio de bactéria ruim, né? Então você não vai conseguir, por exemplo, inflamação, né? Alimentos inflamatórios, eles também fazem isso. Eles fazem com que as suas bactérias boas sejam diminuídas, você tem muitas bactérias ruins, então você fica mais suscetível a um tipo de inflamação. A alimentação tem muito disso, tem muitos alimentos que são inflamatórios, que danificam essa mucosa intestinal. Então, quando você tem esse desbalanço, se chama desbiose, né? Quando tá desregulado ali. Isso precisa estar bem reguladinho para desenvolver essas funções, tanto hormonais, como mesmo do fluxo ali intestinal, de você não ter o intestino preso. Então, a alimentação, ela tem total interferência disso na imunidade, na saciedade. Tudo isso o seu intestino vai fazer por você. Então, se você se alimenta mal, você prejudica esse tecido do seu intestino que vai ter todas essas funções. Então, não ignore a função do seu intestino, ele é muito importante. Beber água também, né? Então, como eu falei, o que vai danificar essa mucosa? Excesso de açúcar, como eu tô sempre falando aqui, farinha por conta do glúten, e o glúten não é um veneno, não é um vilão, mas para algumas pessoas ele pode ser sim mais inflamatório, algumas pessoas respondem muito mal. Então, mesmo para qualquer pessoa, isso tem que ser diminuído, esse consumo, não pode ser livre demanda igual as pessoas comem por aí, porque isso causa inflamação, são alimentos inflamatórios. Gorduras de má qualidade, então gorduras que vêm de fritura, de óleos vegetais, né? A gente sabe que a gordura que faz bem pra gente, que vai fazer também esse intestino desenvolver melhor, são gorduras naturais, a gordura que vem ali da carne, a gordura que vem do azeite. Lógico que sempre pensar na quantidade, não é pra colocar azeite em tudo ou comer carne o quanto quiser, mas é importante ter esse tipo de gordura na alimentação. E o que o senso comum fala pra você fazer tire as gorduras e esse tipo de gordura e come gordura vegetal. Enfim, são fatores aí que vão influenciar no funcionamento do seu intestino. O seu intestino ele precisa estar funcionando bem pra fazer com que você tenha menos ansiedade. Olha que coisa louca. Como assim, Elana? Não entendi. Bom, eu falei que o intestino ele é o segundo cérebro. Então lá, como eu falei também, é produzido serotonina 90 a 95%.
Se eu não tenho uma produção de serotonina boa, que ela vem lá do seu intestino, você não vai ser uma pessoa que se sente bem. Você vai sempre ter essa questão da ansiedade, vai ser sempre mais forte para você. Depressão também, tá? Muitas pessoas falam dessa relação, muitos estudos, né, falam dessa relação do intestino com depressão. Uma pessoa que não tem o intestino regulado nesse sentido de ter as bactérias boas e ruins, ela tem mais chance, aliás, mais chance não, né? Já foi comprovado em estudo que pessoas depressivas têm um desbalanço no intestino, tem desbiose. Então, olha como as pessoas não conhecem, né? Não sabem todos os fatores que podem afetar aí o emagrecimento indiretamente, porque isso é uma coisa que às vezes a pessoa não vai imaginar, que o intestino pode fazer tudo isso. Intestino é só questão de ter intestino preso ou não, tem que beber mais água, comer mais fibra, mas não é só isso. Tem relação ao seu segundo cérebro, tem relação com coisas que você vai sentir, e como a gente tá falando de ansiedade aqui, isso vai interferir muito na sua ansiedade. Bom, então, a alimentação, né? Já falei que tem alimentos que vão prejudicar essa questão do intestino, fazendo que você tenha um nível de inflamação maior, e isso prejudica muito o emagrecimento. Pessoas com excesso de peso, pessoas com excesso de gordura corporal, na verdade, elas são pessoas inflamadas. Tudo que você não quer é inflamar mais ainda essas... Eita, gente, às vezes eu enrolo pra falar. Tudo que você não quer é inflamar mais ainda esse corpo, sendo que ele já está inflamado. Então, você precisa reduzir o quanto, máximo que você conseguir desses alimentos inflamatórios, para não prejudicar o seu intestino e aí não acontecer tudo isso que eu acabei de explicar aqui. Então, falamos aqui de vários fatores que podem te prejudicar em relação à ansiedade, que não é só tomando remédio que vai resolver, não é só fazendo terapia que vai resolver. Eu entendo e acho realmente que seja importante a terapia, o remédio em alguns casos, né, em mais extremos, mas nada adianta você fazer terapia, tomar remédio, passar no psiquiatra, sendo que você não ajustou tudo isso. Você só vai ficar tratando sintoma, e a causa tá ali, não foi resolvida. Isso precisa sim ser ajustado, tá? Então, como que a alimentação interfere nisso, né? Como eu acabei de falar, no intestino, mas alguns alimentos também podem te gerar essa sensação de menos ansiedade, né? Então, os chás calmantes, camomila, enfim, tem coisas que vão, como eu falei, melhorar o sintoma, mas não vai resolver a causa. Então, nem adianta ficar falando muito disso aqui. A intenção aqui é te dizer, era te falar de todos esses fatores que às vezes você pode estar ignorando. Às vezes você pode até ser a pessoa que já toma medicamento, né? Toma ansiolítico e mesmo assim se sente sempre ansioso. Pode até melhorar, né? Nos sintomas, mas essa causa nunca some, porque esses fatores não foram ajustados. Você precisa cuidar de tudo isso, tá? E de novo, não tô ignorando o acompanhamento médico ou o acompanhamento com psicólogo, fazendo terapia, mas nada adianta. Você pode tomar quilos e quilos de remédio, de comprimido, fazer anos de terapia, se você não ajustar todos esses fatores na sua vida, né, na sua vida como ser humano, né, viver mesmo. Como eu falei, essas coisas são coisas básicas para o ser humano sobreviver. Ter contato com a natureza, cuidar da sua alimentação para o seu intestino funcionar bem, o seu cérebro funcionar bem, fazer atividade física, se movimentar, são coisas que são suas, né? São do ser humano, a gente precisa fazer isso, o nosso corpo precisa disso. Então, enquanto você tá se entupindo de remédio, fazendo terapia e não cuida disso, nada vai ser resolvido. Então, essa questão da ansiedade para você vai ser sempre uma questão forte, você sempre vai descontar em comida, vai melhorar por um tempo, mas de novo vai voltar. Então, começa a olhar para isso com um olhar diferente, de que você pode usar outras alternativas, né? Que devem ser usadas outras alternativas para você melhorar o seu sentimento de ansiedade, tá? Eu tô falando isso também porque eu também, outro testemunho, tudo que eu tô falando hoje aqui são coisas que eu já passei e coisas que eu passei recentemente até em questão de ansiedade, né?
Eu hoje em dia eu não faço mais desconto em comida, né? Eu tenho outros, pra mim se manifesta de outras formas, né? Então eu fico irritada, eu choro, enfim, eu tenho coisas que despertam, que vão ter reações em mim diferentes do que eu tinha alguns anos atrás, que era realmente de comer. Antes eu era assim também. Eu me sentia ansiosa, eu ia lá e comia. Eu comia de chegar num jeito assim, de estar com aqueles pensamentos, né? Que ansiedade é muito pensamento, né? Você ficar pensando o tempo todo no que vai acontecer, prever as coisas que às vezes não vai acontecer nada daquilo. E eu tinha muito isso, e aí eu procurava comida e acontecia uma coisa que era assim, eu comia às vezes em pé, né? Pensando em todas aquelas coisas na minha cabeça. E aí eu comia, quando eu ia ver, acabava o pacote de bolacha assim, e eu falava, ué, eu nem vi que eu comi isso, eu nem senti o gosto disso, porque aqueles pensamentos, aquela ansiedade era tão forte que eu não percebia o que eu estava fazendo. Com o tempo eu consegui cuidar mais disso, né? Fazendo todas essas coisas que eu acabei de falar aqui hoje, e exercício pra mim foi uma coisa que mudou a minha vida em relação a isso. Eu mudei, mas hoje em dia pra mim, não vou dizer que eu zerei a minha ansiedade. Pelo contrário, eu ainda sou muito ansiosa, principalmente por questões de trabalho, a gente fica ansiosa com algumas coisas, mas eu manifesto de uma outra forma e eu consigo identificar esses gatilhos. Então, quando eu vejo que o negócio já vai ficar ruim, eu tento, né, afastar esses gatilhos para que eu não me sinta desse jeito. Então, no caso de emagrecimento, para você que está com o objetivo de emagrecer e ansiedade é um super problema para você, porque você acaba descontando em comida, você vai precisar olhar esses gatilhos, as coisas que despertam, em que momento que eu fico ansiosa e que eu procuro a comida. Começa a notar, começa a observar, começa a reparar. E aí você começa também a implementar todas essas outras coisas que eu falei aqui hoje. O fator ambiental é super importante, não ignorem isso, tá? Ter contato com a natureza, com a luz, acorda, entre em contato deixa a luz entrar, né? Mesmo porque através do seu olho, quando entra a luz, você produz esses hormônios que é hormônio de bem-estar, é hormônio de prazer. Atividade física faz a mesma coisa, sua alimentação ela não pode ser altamente inflamatória, senão você vai viver uma pessoa ansiosa. Então, antes de pensar em qualquer remédio, em qualquer coisa alternativa a isso, tenta avaliar no seu dia a dia se realmente esses fatores eles estão de acordo, né? Estão em dia. E vai tentando fazer pequenas modificações no seu dia para que você melhore essa parte também e não se sinta mais tão ansioso ou ansiosa. Eu sei que isso pra zerar, eu acho que no mundo que a gente vive hoje é mais difícil. É difícil ser uma pessoa que não tem nada de ansiedade, mas você pode melhorar muito isso. E pessoas que não têm níveis patológicos não precisam tomar remédio. Muitas vezes vai conseguir melhorar isso só mudando o estilo de vida que envolve tudo isso que eu falei. Alimentação, sono, intestino, atividade física. Tudo isso vai melhorar muito o seu nível de ansiedade. Você vai parar de ficar procurando comida quando isso acontecer. E claro, isso vai ajudar muito no seu emagrecimento, que é o que a gente tá falando aqui. E emagrecimento definitivo, que é essa questão. Muitas pessoas que emagrecem não olham nada disso que eu acabei de falar. Ignoram e aí faz o quê? Volta a engordar. É assim que você volta a engordar. É assim que acontece o efeito sanfona. Então, sim, não ignorem isso. Isso precisa ser, sim, olhado na sua rotina para que você melhore esses níveis de ansiedade. Bom, vou terminar aqui. Amanhã, eu não sei se vai ter a live de esquenta, de segunda a sexta, meio-dia 27, até o dia da maratona, que vai ser segunda-feira. Então, se você não se inscreveu ainda, corre lá no link da bio assim que terminar aqui e se inscreve para você participar, receber material, participar da comunidade. Vai ter os dias de você mandar o seu prato para eu analisar, vai ser bem legal, gente. Se inscrevam lá, entrem no grupo do WhatsApp, na comunidade. E amanhã é feriado, eu tinha até esquecido que amanhã era feriado, eu vou ver se se eu vou fazer a live ou não. Mas aí eu aviso vocês nas stories, tá bom? Um beijo pra todos vocês, obrigada por quem esteve aí, compartilha essa live, com certeza vai fazer muito bem pra alguém, mesmo que você não saiba. Pega 3 pessoas aí do seu Instagram, tenho certeza que tem 3 pessoas que podem estar precisando muito do que eu falei aqui hoje, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã ou até quinta-feira. Tchau!